Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20. Diz assim o texto: Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, quem está dizendo é Moisés, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais, guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa na terra, a qual passando o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis outros deuses, que são obra da mão de homens, madeira, pedra, que não veem, não ouvem, não comem, não cheiram. Então, dali buscarás o Senhor. Dali buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a tua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Porque pergunte agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Pergunta se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Ou se algum Deus intentou tomar para si um povo do meio de um outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido, com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, e nenhum outro há, senão Ele. Desde os céus fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo, porquanto amava teus pais, e escolhera a tua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si com a sua grande força,
para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como nesse dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra, e nenhum outro Deus há. Amém. Em Deuteronômio, Moisés é um velho. A palavra Deuteronômio é um nome estranho, né? Os livros da Torá, os livros da lei, a gente chama no Brasil de Pentateuco, é um nome estranho. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eles têm esses nomes, para nós em português, porque no hebraico, cada livro da Bíblia, do Pentateuco, começa, e sem hebraico, em português não dá, cada livro da Bíblia, o nome dele é o nome das primeiras palavras do livro. Por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, em hebraico, se chama Bereshit, porque em Gênesis, que para nós em português fala, no princípio criou Deus, essa palavra no princípio, em hebraico, é Bereshit. Reshit é princípio e o B é o prefixo de lugar, em ou no. Então, em princípio ou no princípio. Então, o livro começa escrito assim, Bereshit. Então, o nome dele é Bereshit. O livro de Êxodo começa dizendo Shemot, em hebraico, ou os nomes. Na nossa Bíblia em português, talvez lista dos nomes. Então, o nome do livro é Nomes. O Levítico, para nós, né, o livro da lei e tal, em hebraico o nome dele é estranho, chama Vaikra. E Vaikra em hebraico significa Echamou. Então é o nome do livro. Deuteronômio, que para nós chama Deuteronômio, em hebraico chama Devarim. E Devarim em hebraico significa palavras. Davar, palavra, Devarim, palavras. Então, em hebraico, cada livro da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, o nome dele é o nome da palavra que começa o livro. Me fiz entender? Fica aí para você que gosta de pesquisar, enfim, de coisas novas, enfim. E Deuteronômio, que é a palavra palavras, registra os 4 últimos discursos de Moisés. O Moisés é um personagem que tem a vida inteira contada na Bíblia. Poucos personagens têm esse privilégio. Paulo não teve esse privilégio. Paulo já entra adulto na história. Mas Moisés a gente vê desde o seu nascimento. Com 3 meses, é colocado nas águas impetuosas do Nilo. Enfim, a gente vê a vida de Moisés. Dias atrás, um mês atrás, sei lá, um tempo eu falei só sobre Moisés. E no Deuteronômio, Moisés tem 120 anos de idade. Ele é velho, muito velho. E os 120 anos parecem ter feito efeito. Não na disposição de Moisés, que a Bíblia termina o Deuteronômio falando que Moisés morreu disposto, com vigor. Mas fisicamente falando, um autor, parece que é o Charles Swindoll, eu acho. Talvez seja o Philip Yancey, não sei. Ele dizia que os 40 anos de deserto se encarregaram de entalhar rugas profundas no rosto de Moisés. Sol, frio, falta de pão. Essas situações se encarregaram de deixar o Moisés com aquela cara quase mítica. Porque o Moisés, no Deuteronômio, o Moisés é o homem mais velho que existe do povo. Vou explicar por quê. Todo aquele pessoal que saiu do Egito, deles só tem Josué, Caleb e Moisés. E o Josué era moço do Moisés, quer dizer, é muito mais jovem do que Moisés. Logo, o Moisés, de 2 milhões de pessoas, conforme os estudiosos dizem que entrou na Terra Prometida, o Moisés é o mais velho. Só que muito mais velhos. O resto tem na faixa de 40 anos. E o Moisés é velho, velho.
O Moisés, na verdade, é a pessoa mais velha que todo mundo ali já viu. Porque toda aquela nação que está ali, sabe, fazendo barulho para entrar logo na terra prometida, ansiando por novidades, por tomar Canaã, todo aquele pessoal, ninguém viu o Egito. Que não Josué, Calebe e Moisés. Todos eles são filhos do deserto. Nasceram no deserto, os pais deles provaram que não valiam nada, que não seguiram a vontade de Deus e foram substituídos pelos filhos. Estou me fazendo entender? E em Deuteronômio, Moisés, ele está no limite máximo onde ele podia chegar. De idade, ele vai morrer nessa idade, e de peregrinação. Ele está às margens do Rio Jordão, e Deus diz para ele, daqui você não passa, você morre aqui. E o Moisés tem pouco tempo para dar as últimas instruções, para se livrar de traumas, porque ele não está entrando na terra por causa das pessoas. E é isso que a gente leu aqui no começo, aqui no capítulo 4, versículo 21, o Moisés diz assim, então, Deus, o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês e jurou que eu não passaria o Jordão, e ele vai dar o Jordão para vocês. E o Moisés tem no Deuteronômio as últimas chances de passar a bola para a próxima geração. Deuteronômio é Moisés passando o bastão, legando à próxima geração o que eles devem fazer e o que eles não devem fazer. E ele começa, quem lê o Deuteronômio numa constante, percebe isso, que o Moisés começa a falar e ele começa a ficar chateado, porque ele não vai entrar. E aí ele para, ele tenta, e ele refaz. Ele fala, não, tudo bem, agora já foi, então vamos lá, vamos por aqui, façam isso, não façam assim, e tal. Isso é o livro de Deuteronômio, vale muito a pena ler. E ele começa, ou recomeça, lembrando como foi que chegaram até ali. Fala do Egito, que primeiro versículo que eu li, eu queria ler o capítulo todo, estou sem tempo, então comecei no versículo 20. Ele diz, o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito. Ali eles faziam os tijolos, né? E o Moisés, ele sabe que a hora de partir chegou. Ele sabe que a hora de morrer é ali, não vai ter mais outros acontecimentos. Então ele se posiciona e começa lembrando como foi que eles chegaram até ali, que o relacionamento entre Deus e os hebreus sempre foi um relacionamento pessoal. Ele relembra a libertação, os detalhes, os sinais, os erros, os castigos, as provisões, os livramentos, os carinhos de Deus, os juízos de Deus, os puxões de orelha. Ele lembra tudo. Ele vai falando, não foi assim, não foi assado. E ele usa tudo isso como exemplo para a vida daqueles homens cujos pais foram libertos. E eles são filhos da libertação. Mas tem um detalhe importante. Aquele povo para quem ele fala, como eu disse há pouco, não é o mesmo que saiu do Egito. Então ele tem um certo trabalho para imprimir nessas pessoas o conceito histórico da libertação, porque eles não viveram essa libertação. Eles nasceram no Egito, ou melhor, no deserto. Essa geração é a geração do deserto. Então eles estão querendo conquistar, eles estão querendo tomar, eles nunca viram o palácio do faraó, eles nunca viram o faraó na frente deles, nunca viram um egípcio. Eles são do deserto. E eles querem o novo. Eles querem atravessar o Jordão logo, eles querem a tomada, eles querem a conquista. E Moisés tem pouco tempo para passar lições preciosas. E nessas lições ele profetiza uma nova desgraça, uma nova queda, um novo cativeiro. Ele diz assim no versículo 25: quando vocês gerarem filhos, e os filhos de vocês gerarem filhos, vai chegar uma hora, quando vocês se envelhecerem na terra, historicamente falando, não é a pessoa física, mas aquela geração, aquele povo, vocês vão se corromper. Quando vocês entrarem na terra que Deus está dando para vocês, chega uma hora que vocês vão se corromper. E ao se corromperem, vocês vão construir imagens de escultura. Aí eles falam, não, como a gente vai? A gente nunca fez. Não, então, mas vocês vão fazer. Igual os outros povos, vocês vão virar igual todo mundo.
Vocês vão ser absorvidos pela cultura cananeia, num nível que vocês vão agir como os cananeus. Vão adorar deuses cananeus, vão servir deuses cananeus. E aí, quando isso acontecer, que você servir outros deuses, é o versículo 26, não, o 26, a Bíblia diz que o Senhor, versículo 27, o Senhor vos conduzirá. Quer dizer, vai levar vocês para o cativeiro. E ali vocês vão clamar. Ali vocês vão sofrer. Ele está profetizando o cativeiro babilônico. Antes da Babilônia existir. Antes de alguém falar assim, ó, Babilônia, não existia esse nome. O Moisés está profetizando. Vocês vão entrar em Canaã, vão se contaminar com os cananeus. E depois de 400 e tantos anos, vocês vão cair. E vocês serão levados para outro povo, para outra nação. E de lá vocês vão clamar. E se vocês clamarem de todo o coração, Deus vai ouvir. E vai tirar vocês. E Moisés fala, eu realmente não sei se eles estavam prestando atenção em tudo que Moisés, na seriedade do que Moisés estava falando. Pelo jeito não estavam. Moisés está falando, mas... Tipo agora, eu estou falando, tem gente que está prestando muita atenção, tem gente que não está prestando atenção. Mas o que Moisés estava falando era muito sério. Era muito sério. Eu não sei se todos estavam atentos para a profundidade do que Moisés estava compartilhando. Mas Moisés fala de pessoas que foram libertas por Deus e terminaram se tornando escravas de outra cultura. Veja, pessoas que foram libertas de uma cultura, que viveram a cultura de Deus, mas que depois caíram como escravos de outra cultura. Eu estou falando historicamente falando, que essa é a história de Israel. Israel sai do Egito, se liberta dessa cultura, vai para Canaã, cai na cultura cananeia, termina adorando deuses cananeus e por isso vão para Babilônia. E lá, enquanto esse pecado da idolatria não é expurgado de Israel, eles não saem libertos. Moisés, o velho, dá então os caminhos para a libertação dessa segunda opressão que ainda vai acontecer. Diante disso, vamos para 3 pontos. Primeiro, a primeira escravidão não é uma opressão percebida. A primeira escravidão não é uma opressão percebida. É interessante como a escravidão geralmente começa com festa. Toda escravidão geralmente começa com festa. Pensa comigo, Gênesis capítulo 47, versículo de número 5, 6, por ali no começo, é o texto exato onde o José, que virou um governador no Egito, traz o seu pai, Jacó, e os seus irmãos para morar no Egito. E no capítulo 47 é o exato momento onde o José apresenta Jacó, que é Israel, para Faraó. Vamos ver essa apresentação. Capítulo 47, versículo 6, diz assim: a terra, vou ler o 5. Então falou o Faraó a José, dizendo: teu pai e teu irmão vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra faz habitar teu pai. Vou pular, vamos para o versículo 7. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante do Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. E Faraó disse: tá, festa. Esse aqui é meu pai, tal. O Faraó, opa, vem cá, você vai morar no melhor da terra. Escolha o melhor lugar para você morar. É interessante como a escravidão geralmente começa com festa, com abraços, com sorrisos. Toda a escravidão é sempre assim. O vício do crack não começa na Cracolândia. Começa numa festa. Começa de presente. Começa de graça. Começa com sorrisos. E aí, parceiro? Começa com tamo junto. Começa... Toda escravidão começa com festa. O adultério começa com festa. Geralmente a escravidão começa com sorrisos, abraços, alegria, mas geralmente termina do mesmo jeito. Prisão, falta de liberdade, dor.
escravidão. E é interessante que isso funciona com Israel. Porque Israel chega no Egito com festa, banda tocando, abraços e tal. Não existem cadeias. E, historicamente mesmo, durante os 400 anos que Israel passa no Egito, 430 e tal, ninguém tem algema. Israel é escravizado culturalmente sem cadeias. Por exemplo, a escravidão negra no Brasil é uma das mais vergonhosas do mundo. Mas a escravidão negra, a escravatura, a sociedade escravagista brasileira é uma escravidão vergonhosa, porque escravidão sempre existiu. Ainda hoje existe. Mas não é uma escravidão do jeito que era aqui no Brasil, onde o negro era humilhado, onde o escravo tinha de morar na senzala, comer resto de comida, comer e tal. Não, o Egito não foi assim. Eles eram escravos, mas eles não se sentiam escravos, até que alguém avisasse para ele que ele era escravo. Eles não se porque eles tinham casas. Lembra quando Deus falou para Moisés, olha, vai funcionar assim, cada um vai pegar um carneiro e levar para a sua casa. Eles não moravam em senzala, era casa. Então eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho amizade com os egípcios, porque Deus falou para Moisés, fala para eles conversar com os vizinhos, pedir emprestado. Eles eram escravos, mas eles não percebiam o nível da escravidão. Geralmente, é assim que funciona. É uma escravidão, a primeira escravidão é uma escravidão que a gente não percebe. A primeira libertação que Deus faz na nossa vida, primeiro a gente é liberto de uma cadeia que a gente não vê, que a gente não sentia, que a gente não percebia, porque é uma escravidão sem grades. Aí você fala, pastor, mas eles eram escravos? Sim, são escravos, mas eles não sentem isso. Eles têm vizinhos, eles têm casas, eles reclamam do trabalho, tudo bem, mas não percebem a fundo que eles eram, na verdade, apenas escravos e nada mais. E quem está nessa situação, é escravo e não percebe, precisa de uma libertação que seja completamente externa. Porque ele não percebe. Não é assim que a gente era no mundo. Você é escravo, você se prostra diante de deuses pagãos, você tem vícios, você tem manias, você tem tal. Só que você não percebe. Quando vem um crente, você acha que o crente é que é preso. Eu era assim, não sei se você era. Você vê um crente, você fala, isso, o cara é um escravo da religião. Só que eu não percebi que, na verdade, eu era o escravo. Eu estou tentando desenhar um paralelo, em pouco tempo, entre a primeira escravidão, a egípcia, onde todo mundo é escravo, mas ninguém sente. Todo mundo é escravo, mas ninguém percebe. Reclama do trabalho, reclama da vida, reclama das coisas, mas ninguém sabe que é escravo de verdade. Porque não tem cadeia. Porque não tem algemas. E quem está nessa situação precisa que a libertação seja 100% externa. Precisa que alguém chegue quebrando as cadeias que ele não vê, abrindo as grades que ele não percebe, e pegue ele. Por isso que a Bíblia diz que no capítulo 6, Êxodo 6, coloca aí, Êxodo capítulo 6, versículo 6, assim diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos resgatarei do trabalho egípcio, alguma coisa assim, e farei isso com mão estendida e com grandes juízos. Deus está dizendo o seguinte, eu vou libertar você, primeiro, de trabalhar como escravo. Êxodo 6, 6. Vocês não trabalharão mais como escravos. Segundo, eu também vou ter que libertar vocês do fato de serem escravos, porque vocês não percebem. A primeira libertação, eu vou tirar de vocês o trampo, o trabalho, o peso, a carga. Em segunda instância, no second time desse encontro, eu tenho que libertar vocês daquilo que vocês são e não sabem. Vocês não serão mais escravos. Aí o cara fala, mas eu sou escravo. Você já foi evangelizar alguém que não se sente escravo? Mas é.
Já ou não? Aí você fala, aí é um absurdo, não é um absurdo? Só que você era assim. Eu era assim. Preso por cadeias que eu não via. Doutrinado por regras que eu não percebia. Foi assim com a gente também. Ninguém se sentia escravo até ouvir o evangelho, não é? Você falava, não, eu tomo minha cerveja, eu bebo não sei o quê, eu vou não sei aonde, mas eu estou bem, eu não sou escravo disso aí. Mas é, né? Então você, como eu, você se sentia feliz, você era escravo de muitas coisas, mas se sentia livre, você não percebia as algemas, não sentia as cadeias, eu também não sentia. Eu mesmo zombava de crentes achando que eles é que eram escravos. E olha eu aqui, hoje. A ficha caiu para mim num dia que eu não gostava de crente. Historicamente, minha família não gostava, nós éramos da Umbanda, né, tal, não sei o quê. E aí, na minha casa, enfim, crente não. E aí, eu fui à igreja a primeira vez, quando eu me converti, um dia. Sabe quando caiu a ficha? Caiu a ficha. Estava todo mundo cantando e um louvor daqueles que envolve a igreja tal. Aí eu estava com a mão levantada, o rosto cheio de lágrima tal. Aí eu parei no meio da música, eu falei, caramba, virei crente mesmo. Porque está eu aqui no meio dos crentes, chorando, de mão levantada. Eu falei, caramba, meu. Eu também virei um. Eu não enxergava as minhas cadeias. E para quem não enxerga as suas próprias cadeias, as pessoas precisam de um libertador. Não precisa de uma lei nova. Não precisa de uma regra. Não precisa de uma doutrina. Não. Eu precisava de alguém que fosse até mim. E me quebrasse as cadeias que eu não via. Você precisou de alguém que foi até você. Que entrou no teu coração. Quebrando cadeias, destroçando ferrolhos de ferro, entrando sem pedir licença, alguém que nos buscasse, alguém que nos tirasse de lá, alguém que nos libertasse de verdade, e sozinho, porque a gente nem sentia que a gente estava perdido. Mas não foi só isso. Tinha que ser alguém que, além de nos buscar, ainda caminhasse com a gente no day after da libertação, porque a gente não sabia para onde ir. Tinha que ser alguém que realmente nos mostrasse o caminho que devíamos seguir. Mas não é só isso. Tinha que ser alguém que nos curasse das feridas causadas pela escravidão, das manias, os vícios. Mas não só isso, tinha que ser alguém que nos alimentasse no deserto depois da libertação. Tinha que ser alguém que pegasse em nossa mão e nos doutrinasse para vivermos a verdadeira liberdade que a gente nem sabia que existia. E só Deus podia fazer isso. E fez. Com mão forte, com braço estendido, diz o texto, e com grandes juízos. Moisés diz assim para essa geração que vai entrar na terra da promessa. Ele diz o seguinte: porque pergunte aos tempos passados, capítulo 4, versículo 32. Pergunte aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem, de uma a outra extremidade do céu, se sucedeu jamais alguma coisa tão grande como essa. Ou se algum povo já ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo. Porque eles adoram Deus, esse é de madeira, esse é da chuva, esse é do mar, esse é do sol, esse é da lua, esse é não sei o que, e os sacerdotes. Pergunta para eles se algum deles já ouviu a voz de algum Deus. Esse é Júpiter, esse é Saturno, esse é Baal, esse é Dagon, esse é Aserá, esse é não sei o que lá. Ok, pergunta se ouviu a voz do Dagon. Porque nós ouvimos a de Deus. Pergunta, você ouviu a voz do Baal? A palavra Baal significa marido. Você ouviu a voz do Baal? Porque nós ouvimos a voz de Deus no meio de um fogo. No meio de uma sarça.
Aí o Moisés está dizendo o seguinte: a libertação teve de ser operacionalizada 100% com força externa, porque a gente não percebia que a gente era escravo. A gente não sabia que a gente trabalhava no forno do Egito. Não caiu a ficha para nós, porque foram 400 anos de doutrinação. Eu nasci na cultura do mundo. Eu nasci no Egito. Eu nasci com a língua egípcia, a cultura egípcia, o idioma egípcio, o calendário egípcio, o panteão de deuses egípcios, tudo egípcio. E aí eu não percebo. Eu não percebia. Aí o Moisés falou assim: então o trabalho teve de ser todo externo. Pergunta se alguém alguma vez, se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do povo, como você ouviu? Aí eles pararam e falaram: é verdade. Ou se algum Deus, olha essa, versículo 34, ou se algum Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido, grandes espantos, conforme o Senhor teu Deus te fez no Egito, aos olhos de vocês. Só Deus podia fazer isso. E Ele fez. Só Deus podia fazer isso na tua vida, e Ele fez. A primeira libertação é obra apenas de Deus e de mais ninguém. Não tem ninguém fora Deus para operacionalizar a sua libertação. Mas essa é a primeira. Segundo ponto. Deus está avisando que outra escravidão pode acontecer. Moisés então profetiza o que vai acontecer. Eles vão entrar na terra, libertos por Deus, poderosamente. Foi Deus que libertou, não tem nada a ver com eles. Não foi ninguém, foi Deus. Não foi uma pessoa humana, foi Deus. Aí Moisés fala assim: então, vocês vão entrar na terra, vocês vão viver como livres, vocês vão curtir a liberdade, vão construir, vão virar uma nação, vão criar uma bandeira, um hino, uma música, um rei, limites, fronteiras, exército, uma cultura de vocês. Vocês vão crescer, mas vocês também vão se contaminar com o mundo ao redor. E porque vocês vão se contaminar com o mundo ao redor, vocês vão cair como escravos de novo. Filhos libertos poderosamente. O que Moisés está dizendo é que filhos libertos poderosamente podem abraçar culturas avessas à vontade de Deus. Os filhos de Deus, com histórias profundas de libertação. Por exemplo, agora eu falo para homens com histórias profundas de libertação. De coisas que só Deus fez na tua vida. Da onde Deus te tirou? Onde é que você está hoje? Ou sábado passado, ontem? Aonde? Você sabe. Filhos de Deus com histórias profundas de libertação pode sim cair diante de novas culturas. Podem sim abraçar manias, deuses, culturas, idiosincrasias, características do mundo em volta. E é isso que Moisés está falando no versículo 25. Ele diz o seguinte: quando gerardes filhos e eles envelhecerem, vocês se corromperão, e vocês vão fazer imagem de escultura, alguma coisa que está no tal, feita de madeira, tal. É isso que Moisés está falando agora. E Israel, vamos prosseguir, faz exatamente isso. Cai, porque abraçou a cultura cananeia. Alguns reis chegaram a dividir o templo. Pensa no templo de Israel, ele divide, falou, daqui para cá é de Deus, daqui para cá é de Baal. Alguns reis chegaram a fechar o templo e dizer, o culto é só para Baal. Então Israel faz exatamente isso, e por conta disso, eles caem e são deportados para a Babilônia. Salmo 137, junto aos rios de Babilônia,
nos assentamos e choramos enquanto nos lembrávamos de Jerusalém. Nas árvores que lá haviam penduramos nossas harpas. Cativos. Cativos. Por isso eles vão para uma nova escravidão, a escravidão babilônica. Ou o cativeiro babilônico. Ocorre que, para mim, lendo esse texto, eu percebo que os salvos em Cristo vivem essa mesma pressão. Porque assim, pensa comigo, cara, a gente, igual Israel, a gente também viveu na opressão e não percebeu. Não é? A gente também foi idólatra e achou que estava certo. A gente também... Nós também obramos obras que Deus não aprova e a gente achava que está tudo bem. Então você também foi salvo milagrosamente, não tem nada a ver com você. Foi Deus que entrou na tua vida e te buscou. Não tem nada a ver com a tua bondade, com o teu conhecimento. Você também foi resgatado com mão forte e braço estendido de Deus. Você também foi tirado de uma prisão que você nem mesmo enxergava. Você também foi liberto de culturas e tendências que te nivelou com o mundo. E Deus interveio através de Jesus Cristo, buscando você, resgatando você, chamando você de filho, chamando você de filha, restaurando a tua vida como um filho de Deus. Mas você também pode cair. É isso que Moisés está falando. O Moisés está dizendo que a primeira libertação é obra de Deus. É intervenção sobrenatural de Deus. Mas, se você se irmanar com a cultura em volta, você também pode cair. Isso é, se você olhar para o mundo ao seu redor, você pode se harmonizar com esse mundo. Se você se doar à cultura à sua volta, você pode se tornar escravo de novo. E dessa vez você vai perceber. Porque agora os seus olhos foram abertos, você vai perceber. Se você se deixar levar pelos povos à sua volta, você se tornará cativo. É isso que Moisés está falando, gente. Vocês estão entrando, vocês estão libertos hoje. E a libertação de vocês não tem nada a ver com vocês, é mérito de Deus. Só Deus libertou vocês de cadeias que vocês nem percebiam. Porém, se você se irmanar com a cultura ao seu redor, vai ter outra escravidão. Vai ter outra cadeia e dessa vez vocês vão perceber. E dessa vez vocês vão saber. Pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem, se algum povo ouviu a voz de Deus como você ouviu. Pergunta. Pergunta se algum povo sentiu o que você sentiu. Pergunta. Deus está falando com homens que Ele libertou, de forma sobrenatural, dizendo, se você não vigiar, você vai ser cativo de verdade, de novo. E dessa vez com cadeias. E dessa vez com regras. Ele está falando do cativeiro babilônico. E infelizmente isso aconteceu com Israel. E acontece hoje em dia. Porque aqui me ouvindo, tem pessoas que ouviram a voz de Deus no meio do fogo, que sentiram o poder de Deus buscando Ele com o braço estendido, com grande juízo, mas que depois olhou para as culturas em volta e caíram, e hoje são cativos. Estão presos. Hoje estão presos. Hoje são escravos. E o pior, sabem disso. Porque a primeira libertação a gente não sentia que a gente era preso. A gente não percebia que a gente era escravo. Mas se tem alguém aqui agora, me ouvindo, que tem um vício, sabe, né? Você já sabe. Você já sabe que está errado. Não é igual da outra vez, que você fumava e você não se sentia acusado. Agora você se sente. Não é igual da outra vez que você xingava e era normal. Agora você sente. Não é igual da outra vez que você adulterava e você falava, é isso aí, mais uma.
Não, agora você sente. E o Moisés disse assim, se vocês se irmanarem com a cultura em volta, vocês vão ser escravos, vai ser pior. Terceiro, para a gente encerrar. A libertação do segundo cativeiro não depende só de Deus. É forte eu falar isso, então vou refazer. A libertação do segundo cativeiro depende também de você. Porque do primeiro, você não sabia, do segundo você sabe. Moisés disse que o comportamento dos libertos os lançaria num novo cativeiro. E dessa vez ele está falando da Babilônia, que não existia naquela época, conforme eu falei na introdução desse sermão. Tem tantas coisas que nem existiam quando a Bíblia foi escrita, mas que hoje escravizam homens. Porque Moisés está falando, vocês vão ser escravos de novo. Ele está falando da Babilônia, mas a Babilônia não existia. Mas então, aí a Babilônia passou a existir e escravizou o povo de Israel. Com isso eu digo que tem tantas coisas que nem existiam quando Jesus pregou, quando Paulo escreveu, coisas que nem existiam, mas que hoje escravizam pessoas. Podemos falar algumas? Drogas, pornografia. Quando eu era moleque, eu tive o primeiro contato com pornografia, eu tinha uns 8 anos. Era revista, só tinha isso aí para viver. Quem queria ver pornografia só tinha revista de mulher pelada, que ele falava. Só tinha isso aí. Quem queria viver nisso daí só tinha isso. Não tinha outro recurso, que eu saiba. Depois apareceu as fitas de videocassete. Mas eu estou falando antes do videocassete. Quando só, sabe aquela época que só quem tinha videocassete era rico? Quem sabe, lembra, né? O cara fala, eu tenho um videocassete de 5 cabeças. Quem é novo nem sabe o que é isso. Nem sabe do que eu estou falando, meu irmão. Nem sabe. Quer ver? Rebeca, você já ouviu falar de videocassete com 5 cabeças? Já? Então, deixa eu ver um. É que as crianças já foram. Tinha que ser um dos 12 anos, assim. Você já ouviu falar? Aí não. Quantos anos você tem? 15. Videocassete de 5 cabeças. O que você acha que é? Desenha aí. Você consegue desenhar isso? Pois é. Tem tantas coisas. Então, na minha época, nossa, para ter acesso à pornografia era uma mão de obra terrível. Eu tinha que pegar, eu descobri que o meu pai tinha essa revista. Aí eu peguei escondido, aí eu escondi embaixo da minha cama, não sei o que, mas depois tinha que devolver, depois tinha. Era uma mão de obra. Hoje, isso aqui, ó. E qualquer criança tem. Comprado pelos seus pais. Quando Moisés disse assim, vocês vão voltar a ser escravos, a Babilônia não existia. E aquilo que não existia, passou a existir e escravizou pessoas. Estão me fazendo entender? Existem coisas que na época da Bíblia sendo escrita não existiam, mas que hoje escravizam homens que já foram libertos. Hoje escravizam pessoas que já foram livres, poderosamente livres. Falei de drogas, falei de pornografia, mas podia falar de redes sociais, de jogos, de bebida, de cigarro, que não existia naquela época. Tantas coisas que não existiam, mas hoje escraviza pessoas que já foram livres. Mas Deus já falou. E nesse texto, Deus inclusive deu o mapa exato, o caminho correto para a libertação plena de tudo isso. Na primeira libertação, eu nem sentia que eu estava preso. Então Deus fez tudo sozinho. Ele veio até mim, ele enviou o libertador, ele falou comigo, ele pegou na minha mão e saiu puxando, me tirou de lá, caminhou comigo pelo deserto e me colocou em Canaã. Mas agora, hoje, eu vejo tudo. Eu sei. Eu não sou mais um cego. Então agora é bem diferente.
Moisés disse que a segunda cadeia podia ser quebrada também. Que a segunda prisão, que o segundo cativeiro, podia ser vencido também. Versículo 28, capítulo 4, versículo 29. Dali do cativeiro, buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscardes de todo o vosso coração. Moisés disse que na segunda cadeia ela podia ser vencida. A segunda opressão, que é a opressão de uma cidade, de um povo que nem existia, quando Moisés falava, também podia ser vencido, mas eu precisava, para isso, buscar o Senhor. Mas buscar o Senhor, vem comigo para a gente terminar. Buscar o Senhor não é frequentar uma igreja de vez em quando. Buscar o Senhor não tem a ver com frequentar um culto uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou 2 vezes. Não, tem que ser mais. Também não significa cantar com alegria, chacoalhando o esqueleto, balançando mão, chorando pelo canto do olho. Não, tem que ser mais. Buscar o Senhor é mais do que isso. Também não significa usar camisetas com estampas evangélicas, adesivos em carros. Não, tem que ser mais. Buscar o Senhor é mais do que isso. Também não tem a ver com fazer parte ativamente da comunidade cristã onde você foi plantado. Aí você é líder disso, ou vice-líder daquilo, você cuida de A ou de B. Não, buscar a Deus tem que ser mais. Tem que ser mais. Moisés disse que você pode ser livre de verdade. Mas para isso, no meio do cativeiro, você precisa clamar de verdade. Você precisa buscar Deus de todo o teu coração. Versículo 29. Dali do cativeiro, buscarás ao Senhor teu Deus e o encontrarás quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. E se você estiver em angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virá o Senhor teu Deus, e Ele poderá ouvir a sua voz. Porque o teu Deus é Deus misericordioso, e não te desampara, e não te destrói, nem te esquece. E nem esquece do concerto que fez com você, com os teus pais. Deus não esquece. Agora tem de ver se você esquece. Então você precisa buscar de todo o coração. Então você precisa clamar. Mas clamar com fé. Eu tenho vergonha de orar. Então você não presta, não serve. Eu tenho vergonha de chorar. Então você não serve. Então o cativeiro vai te engolir. Eu tenho vergonha de me ajoelhar. Então você não serve. Não é de todo o coração, não serve. Você precisa clamar com fé. Sua voz deve ser ouvida. Teu coração deve ser rasgado. Você precisa clamar com certeza. Você precisa clamar de todo o seu coração. E aí o Moisés está dizendo o seguinte: Deus, que não te esquece e não esquece da tua aliança, Ele vai falar. Ele vai bradar. Ele vai ouvir. E lá no versículo 39, ele diz o seguinte, versículo 39 diz assim: porque hoje você saberá e refletirá no teu coração que só o Senhor teu Deus é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra, e nenhum outro Deus igual existe. No primeiro cativeiro, Deus fez tudo sozinho. Até porque você nem sabia que Deus existia do jeito que Ele existe. Até porque você nem sentia que você era preso do jeito que você era. Mas depois de liberto, se você caiu, a chave que abre a porta desse cativeiro começa com buscar o Senhor de todo o teu coração.
Começa com os teus gritos. Começa com joelhos batendo no chão. Começa com clamores vindo de você. E se você clamar, e se você buscar o Senhor de todo o teu coração, você poderá encontrá-lo. E Ele poderá livrar você de novo. De novo. Mas agora, respondendo a tua oração. Respondendo o teu clamor. Porque você já andou com Deus o bastante para saber e para perceber se hoje você está num cativeiro ou não. Agora você enxerga as cadeias. Agora, hoje, crescido, andado com Deus como você andou, hoje você consegue enxergar algemas que antes eram invisíveis. E se você clamar de todo o coração, pode funcionar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.